não fala da vida velha, de pecado, da vida antiga que nós temos que abandonar. Ela tem um significado. Joséfo fala da porta velha como esta porta é que dava acesso em direção ao templo. Tinha a porta das ovelhas, só que essa porta era uma porta de entrada que levava também na direção do templo. E na frente dessa porta ficavam os anciãos, aqueles de clãs brancas, os velhinhos, os mais experientes, aqueles que sabiam dar conselhos aos jovens. Eles ficavam na frente da porta velha, abriam a Torá e contavam a história do Deus de Israel para todos que passavam. Neemias observa e Neemias vai dizer: 70 anos a história do nosso Deus está caída. É tempo da gente levantar essa história novamente. Então Neemias não vai edificar outra porta, primeiramente, senão uma porta velha, que aponta para a palavra. Neemias reforma, ele não troca o molde original, ele faz uma reforma. Ei, Deus até aceita a reforma, mas Deus não aceita substituição. Aleluia. Nós podemos até fazer reforma, mas não podemos substituir a essência original da porta. Sobre esta porta os anciões clamavam e gritavam e contavam a história do Deus de Israel para todos que ali passavam. Ei, irmão, é tempo da igreja do Deus vivo voltar a ter familiaridade com as escrituras. É tempo da igreja do Deus vivo voltar a amar a palavra de Deus, contar a história de Jesus aos nossos filhos, porque os nossos filhos estão crescendo, me desculpe a expressão aqui, em universidades, em faculdades, e professores que já perderam o princípio da fé cristã, e os nossos filhos estão crescendo dentro de um sistema de positivismo, dentro de um secularismo, de um hedonismo, de um egocentrismo, de um humanismo, em que esta geração está sabendo fazer muito bem, é diminuir o tamanho de Deus e aumentar o tamanho do homem. Mas eu creio que tem uma geração, a primeira igreja evangélica, Assembleia de Deus de Linhares, que vai fazer quase 80 anos de história. Esta igreja nasceu com esta palavra, vive essa palavra e vai ser arrebatada com essa palavra. Essa palavra produz vida em nossos corações. Neemias vai fazer essa reforma. A história do Deus de Israel volta a ser contada novamente. Só que tem outra porta, termino aqui. Neemias vai reformar a porta do peixe. Diga bem forte: a porta do peixe, porta dos pescadores. Joséfo também fala que esta porta, na frente dela tinha uma pequena alfândega, aonde eram cobrados impostos. Era a porta que entrava os alimentos da cidade. Todo o alimento que abastecia Jerusalém entrava pela porta do peixe. Esta porta era a única das 12 que não tinha tranca pelo lado de fora, ela só tinha tranca pelo lado de dentro. Isto significa que ela só poderia ser aberta por intermédio de quem estava adentro da porta. Os peixes vinham, e a pessoa que estava lá dentro tinha que saber o horário exato de abrir, porque só abria por dentro. Esta porta, ela aponta na vida da igreja a evangelização e o nosso trabalho. Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19. Jesus vai ao mar de Tiberíades da Galileia, e Jesus vai chamar discípulos e vai dizer: larga as redes, e a partir de hoje vos farei pescadores de homens. Esta porta aponta para o trabalho sacrificial da igreja de Jesus em pleno século 21. Nenhum de nós estamos isentos dele. Esta porta aponta para o trabalho que nós devemos exercitar diariamente, constantemente, para que o reino de Deus cresça a cada dia. E é sobre esta porta que eu quero falar rapidamente. Ela era aberta pelo lado de dentro. Então os pescadores vinham, traziam seus molhos, traziam os peixes, depositava ali a parte que era a carga tributária, e os demais entravam para dentro da cidade. Só que no detalhe é o seguinte: o peixe aponta para as almas, o peixe aponta para os pecadores.
Se a porta só era aberta pelo lado de dentro, isto significa que Jesus não deu a mais ninguém, a não ser a igreja, a chave que abre a porta da evangelização. Se a igreja negligencia, se a igreja não obedece, se a igreja não abrir, não tem como os pecadores virem aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Se a igreja não conscientizar que é preciso evangelizar Linhares, cerca de 180 mil habitantes, se eu não estou enganado, 35% da população conhece e serve a Jesus. São 62 mil habitantes, 117 mil ainda estão vagueando por aí, sem ter condições favoráveis para servir a Deus. Ele só está esperando eu e você para lançar a rede e pescar. E quando a gente lançar a rede e trazer, esses bancos não ficarão mais vazios, porque o nome de Jesus vai ser glorificado. É missão nossa. Se coloca de pé. É missão nossa. Vira para quem está do seu lado, diga para ele: evangelizar Linhares. Diga para ele, para ela: evangelizar Linhares é missão nossa. Diga assim bem forte, diga: Deus, eis-me aqui, Deus, ajuda-me a evangelizar esta cidade. Ei, 2017 está apenas começando. Deus pode usar a sua vida como uma ogiva nuclear, como uma bomba atômica, como um dínamo, para explodir com o inferno, e o nome do Senhor ser glorificado.